Vamos lá? Sejam todos bem-vindos, prazer muito grande receber e acolher vocês aqui na EBD da Glória. Sejam todos bem-vindos entre nós, tá bom? Você que está em casa, que Deus abençoe a sua vida. Você que está no trabalho, nos assistindo em outro momento, que Deus esteja abençoando. Irmãos, nós temos um tema para esta manhã dentro desse contexto da gratidão. O presbítero Eliseu vai estar domingo que vem conosco falando algo também nesse sentido, não é isso? Oxe, coisa boa demais. Peguei até um espírito do baiano. Oxe, oh, o baianês funcionou. Fala de novo, o Espírito Santo. Olha só, agradecer o Espírito Santo pela ação na vida da igreja é o tema para o próximo dia de manhã. Só bênção esse mês, graças a Deus. Temos muito que agradecer, irmãos. Oh, meu Pai, quando eu fecho os olhos e penso no que estamos vivenciando entre nós, a vontade de agradecer. Por isso que o nosso tema é desafiador. No primeiro momento, irmãos, acredito que nós vamos passar por alguns sentimentos aqui, né? Talvez não tão confortável, mas é necessário falar para que no final possamos nos regozijar nessa esperança que permanece mesmo na dor. Então, gratidão, a esperança que permanece mesmo na dor. Então, abra a palavra do Senhor. Nós procuramos na palavra de Deus e veio até nós esse texto bastante conhecido, acredito eu, dentro da igreja, momento que acontece com Davi. 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 15 ao versículo 23. Amém? Já está aqui no Data Show, você pode acompanhar por aqui ou por aí, né? Não esqueça da palavra de Deus. Nós estamos tendo temas, irmãos, importantes na quinta-feira de estudo. Essa quinta-feira passada, embora na iminência de um grande feriado, foi muito bom, foi muito salutar aqui. Falamos da palavra de Deus, o que Deus colocou para nós, e vivemos momentos interessantes aqui na quinta-feira. E você que não está vindo, venha na quinta-feira estudar a palavra de Deus. É o momento de estudo, menos a próxima quinta-feira, né, que não vai ter. Então, nas próximas, mesmo no mês de dezembro, estaremos com a quinta-feira aqui, se Deus assim nos permitir. Vamos ler juntos, então, irmãos? É um texto grande, mas dá para ler todos nós juntos. Vamos lá? Então, Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então, os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhes falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por que mais se afligirá? Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra.
diante de um momento tão desafiador que estamos, Deus, propondo nesta manhã, precisamos do Senhor para nos ajudar. Nos dar compreensão, discernimento, estar nos nossos corações para que possamos compreender e entender, e assim, Deus, podermos caminhar na Tua presença sempre com um sentimento de gratidão, entendendo que o Senhor tem cuidado de nós e que os Seus propósitos, Deus, não podem ser mudados ou frustrados. Que o Teu povo, Deus, se apresente ao Senhor com gratidão, mesmo em tempos difícil, mesmo em circunstâncias adversas, que nós possamos compreender que a gratidão agrada ao Senhor e faz bem aos Seus filhos. Fala, ministra, consola, em nome de Jesus. Amém. Amados, então esse tema para nós, gratidão, a esperança que permanece mesmo na dor, está dentro desse contexto de Davi. Davi passa, irmãos, acredito eu, e creio que você também deve acreditar nisso, pela dor mais profunda, no caso de Davi, que um pai pode enfrentar, mas acredito também que uma dor mais profunda que uma mãe pode enfrentar, é uma dor mais profunda que um filho pode enfrentar, a perda de um ente querido. Acredito que não existe uma dor tão profunda como esta, a perda de um ente querido. No caso de Davi, a perda de um filho. No entanto, mesmo nesse vale, e muitas vezes andamos por alguns vales, o próprio Davi, no Salmo 23, que nós conhecemos tão bem, no versículo 5, ele diz assim: ainda que eu ande no vale da morte. E foi um rei que sempre esteve muito próximo da morte, em si mesmo, em situações que envolviam o seu filho, Absalão, e tantas outras situações, né, de guerra, enfim. Mas ele tinha uma convicção de que, independente do vale, ele podia contar com o Todo-Poderoso, com o Criador, Deus Criador de todas as coisas. E Davi, ele nos mostra como o povo de Deus lida com a dor, como aquele crente lida com a dor, como aquele servo fiel, temente ao Senhor, que crê no Senhor, que confia no Senhor, e usa uma palavrinha mais específica, que conhece o seu Deus. Porque às vezes tem muitas pessoas que ainda não conhecem Deus, não conhecem o seu Deus. Muitas vezes tem uma visão de Deus como se Deus fosse uma marionete, que você muda os seus passos, os seus gestos, as suas atitudes, a bem querer nosso. Acredito que esses que têm um Deus semelhante a uma marionete sofrem mais do que aqueles que têm um Deus que, dentro da sua percepção, crê que Ele é soberano. É o Deus que tem o controle perfeito de todas as coisas. Como o pastor Hernandes diz, aquele que enxerga depois da curva, aquele que está já no amanhã, né? E que o passado para ele é a mesma coisa do presente. Esse é o nosso Deus. Então, para esses que têm essa percepção, como Davi, do seu Deus, a dor, embora seja verdadeira, seja presente, muitas vezes aguda, machuca, essa dor pode ser, entre aspas, amenizada pela convicção de quem é o nosso Deus. Então Davi vai nos ensinar como o povo de Deus lida com a dor. E junto com a dor vai vir o arrependimento. E junto com o arrependimento, diante desse Deus, vem um sentimento que não podemos achar que não faz parte da existência do povo de Deus, que é o sentimento de esperança. Esperança. Aqueles que pertencem a Deus, que são chamados por Deus, esse sentimento jamais poderá ser retirado, apagado do coração. Porque essa esperança em Deus é que nos leva a viver a dor de uma forma mais, vamos dizer assim, suportável para nós. Porque entendemos que Deus está presente conosco. É o Deus Emanuel, estou conosco. Então eu quero considerar nessa manhã, em primeiro lugar, por exemplo, que a gratidão, né, a esperança que permanece mesmo na dor, eu quero considerar em primeiro lugar que a dor é real.
É uma verdade. Ninguém está apagando a dor do seu coração. E ninguém quer dizer aqui que você precisa ser um super crente que não venha sentir dor. Sinta dor, porque até o próprio Jesus sentiu dor. Até suas emoções foram regradas de forma visível pelas lágrimas quando ele perde um grande amigo conhecido como Lázaro. O Filho de Deus chorou por alguém que ele amava. A dor é pertinente, a dor é real. Mas também eu preciso entender, e nós precisamos entender, que não é o último capítulo da nossa existência. A dor é real, mas não é o último capítulo da nossa existência. Entre aspas, não é o fim do mundo para nós. Há esperança. E precisamos exercer essa esperança. Volte ao texto, por favor. Eu quero ler 3 versículos, a partir do verso 15. 2 Samuel 12, a partir do verso 15. Este momento que Davi recebe a notícia. Então Natã foi para sua casa, que falou para Davi que o seu filho iria morrer, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. Todo mundo sabe como que desenrolou essa questão, né? Não vou entrar nesse detalhe, não. E ela adoeceu, a criança adoeceu gravemente. Primeiro adoeceu gravemente. Quando Davi percebe que a promessa de Deus começa a se concretizar na vida daquela criança, daquele menino, filho de Davi, o versículo 16 diz que Davi tem uma reação a isso. Ele saiu gritando pela rua, ele saiu desesperado pela rua, ele saiu murmurando pela rua, espraguejando pela rua. Não. Olha o versículo 16. Buscou Davi a Deus pela criança. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra, foi para o pó. Versículo 17. Então os anciãos de sua casa se achegaram a ele para o levantarem da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. E por que ele não quis levantar? Porque no seu coração existia a esperança. Existia a esperança, então ele buscava nos instrumentos que são nossos instrumentos, jejum, oração, humilhação, ir ao pó, se humilhar diante de Deus, embora ele já tinha recebido de Deus que a criança morreria. Ele vai buscar, então, enquanto há esperança, irmãos, ore, enquanto há esperança, jejue, enquanto há esperança, corra para perto de Deus na sua dor. Ela é real, mas não é o último capítulo da nossa vida, da nossa existência. Davi tinha uma promessa de Deus, um decreto de Deus. Isso não o impediu de ir à presença de Deus. Ele estava na presença de Deus. Então, nenhuma dor pode nos afastar de Deus e nos levar a uma loucura material, física. Essa dor precisa nos achegar a Deus com os instrumentos que temos, com oração e jejum, prostrado diante de Deus, se humilhando. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Versículo 18. Ao 7º dia, morreu a criança. E temia os seus servos de Davi informá-los de que a criança era morta, até porque, enquanto a criança era viva, ele orava. Eles chegaram algumas vezes perto de Davi, e Davi falou: não quero, não toque em mim, não me tire daqui, durante 7 dias. Davi viveu esse momento ali. Então eles tinham um certo temor de informá-lo que a criança era morta. Porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu? Por que mais se afligirá? Qual era o pensamento do servo de Davi? Olha essa última frase: por que mais se afligirá? Quando os servos que primeiro perceberam que a criança estava morta, e vendo o flagelo de Davi durante 7 dias, eles falaram assim: caraca, a criança morreu. Tudo que o rei fez diante de Deus, Deus não ouviu, e a criança morre. E agora, se a gente vai dar a notícia, esse homem vai sair numa loucura, vai pegar a espada, vai matar todo mundo, vai espraguejar, porque ele fica 7 dias prostrado em oração e jejum, numa esperança física e espiritual diante de Deus e dos homens, todos testemunhando a sua dor, o seu sofrimento, a sua luta, o seu flagelo. E nós tentávamos retirar daquela situação, ele não aceitava. Então agora, como que ele vai nos receber quando nós vamos dizer a ele: ó, Deus não ouviu a sua oração,
Deus não atendeu o seu pedido. Esse homem vai reagir de formas terríveis. Então guarde isso aí. Então o texto mostra Davi, primeiro em jejum, buscando a Deus. Então a dor, irmãos, ou a iminência de uma dor, de um sofrimento, se prepare para isso. Se prepare para isso, irmãos. Irmãos, não se engane, nenhum de nós iremos existir por muito tempo. Eu estou chegando aos meus 62 anos em janeiro, se Deus permitir. Mas eu não posso mais fazer projeto para mais 62 anos. Eu fiz isso lá atrás, nos meus 15 anos, 18 anos, 19 anos. Falei assim, gente, quando eu chegar aos 50, quero mais ou menos estar assim. Qual o projeto que você faz para o dobro da sua existência se você tem mais de 50 anos hoje? Então nós vamos deixar de existir em algum momento, e as pessoas que nós amamos também. Por isso que eu falei, esse assunto pode trazer uma certa ansiedade em nosso coração, certa flagelo, de entender essa verdade que existe entre nós. Então essa dor que você está vivendo, na iminência de viver, vá logo à presença de Deus. Vai para o jejum, vai para a oração, se prostre diante de Deus, viva ali. Vai para o seu cantinho de oração. Jesus chegou a dizer, vai para o seu lugar secreto de oração. Se você não quer que ninguém veja você neste momento de sofrimento, de angústia, enfim, de luta com Deus ali, para uma situação que você tanto deseja e que vai ser terrível para você, se acaso acontecer, já se prepara com isso. Aumente a sua intimidade com Deus. Então Davi mostra o texto que está em jejum, depois fala que ele está no chão, ou seja, se humilhando diante de Deus, ele vai no pó, e ele vai com objetivo, clamando pela vida de seu filho. Ele tinha um só objetivo, pedir a Deus que aquele decreto de Deus, aquela profecia de Deus não se cumprisse, que Deus mudasse de ideia, mudasse o seu plano. Esse era o seu objetivo, e não é pecado, eu falo aqui constantemente, não é pecado você orar e pedir o que você quiser, irmãos. Mas termine a sua oração como Jesus nos ensinou, seja feita a tua vontade. Isso é adorar o Senhor, ser grato ao Senhor, é descansar no Senhor, é entender o propósito de Deus. Se o seu sonho, se a sua vontade deu certo, glória a Deus, mas se não deu, é glória a Deus. É vontade de Deus. Às vezes você se prepara tanto, você faz tudo certinho e as coisas não acontecem. Não vem do jeito que você planejou. E quem sabe você não está do jeito que você queria estar hoje. Então vá para a oração, vá para o jejum, né? E ele clamava para esse objetivo. Então, se você ver algum objetivo que você deseja, ore, mas termina a sua oração se submetendo à vontade de Deus e não à sua, e não de alguém que vai depois te julgar achando que você não teve a fé suficiente, te julgar porque você não se prostrou suficiente, que você não se humilhou diferente, que você não deu o seu sacrifício completo. Como os amiguinhos de Jó, tentando achar em você um defeito para sustentar um acontecimento na sua vida. Esqueça essas pessoas. Mas que você vá à presença de Deus e descanse na presença de Deus. Quem me chamou que eu não fui? Aqui. Eu passei por isso. Duro, né? Meu filho, uma noite, depois do inteiro, a gente estava em casa e eu comecei a ouvir o hino, eu te agradeço. Por tudo que tem feito. Eu não tenho motivo, não, é para agradecer que meu filho morreu, mas Deus falou que você tem que agradecer. E naquele momento eu choro, eu agradeci. E aí foi difícil para mim, porque eu fiquei com aquela dor. Doía muito. Aí foi quando eu fiz em oração, pedi ele tirar aquela dor. Isso aí. Ele não ficou com aquela dor. Isso. Mas que ele tirasse aquela dor, eu não estava suportando aquela dor. Então. E graças a Deus, hoje eu falo nele. Sim. Sim, com certeza. E tem que sentir. Está 17 anos. Parece que foi ontem. Eu lembro disso. E no caso da nossa irmãzinha, irmãos, para quem não sabe, ele tinha um filho ainda jovem, né? Já era jovem já, né? Não era adolescente.
Acabado de completar 19 anos e sofreu um acidente automobilístico ali embaixo da segunda ponte e veio a falecer no domingo de manhã. No domingo de manhã, não, na segunda de manhã, à tarde. Assim, subitamente. As coisas acontecem. Vá para perto de Deus e permaneça ali, para suportar isso aí. Então, clame pela vida. Está vivendo a dor? Continue clamando, para que Deus opere, porque não é fácil. Por isso que eu digo aqui, os irmãos estão entendendo. A dor é real, mas não é o último, não é a última página. Vocês vão entender isso no último momento. Ele não esconde, olha só como é que nós aprendemos com Davi. Aí, Maria, olha só. Ele não esconde a dor. Davi não tenta diminuir a dor. Bater no peito e falar assim, eu sou o cara, eu sou o rei, eu não choro, eu não lamento, eu aguento. Ele vai para o pó, ele vai chorar, ele vai para o lamento, ele vai se humilhar diante de Deus, ele vai jejuar. Ele não tenta diminuir, ele vive intensamente, e vive de forma visível diante da sua casa, tanto que os seus servos todos os dias eram testemunha do sofrimento de Davi, da dor de Davi. Era visível, era percebido. Ele não esconde a dor, não tenta diminuí-la, nem a trata com a falta de fé. Anota isso aí na rodapé da sua Bíblia, do seu coração. Nem com falta de fé. Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus, semelhante a todos nós. Por isso que eu já falei aqui hoje de manhã. Se alguém te criticar porque você está vivendo uma dor, porque você não tem fé, eu já ensinei isso a vocês, né? Levanta o primeiro dedinho, lembra isso? Lembra ou não lembra? Lembra? Levanta o segundo dedinho, faz o sinal da cruz e diz, afastai. Show daqui, cara. Eu conheço meu Deus, eu sei que Ele é Deus poderoso, gracioso, misericordioso. Não é minha falta de fé. Eu vivi muito isso dentro do hospital evangélico. Quantas vezes eu tive que destruir os irmãozinhos que tentavam achar defeito na fé do próximo. Quantas vezes? Isso é... Deixa eu escolher a palavra, né? O que isso é? Não sei. Prefiro não comentar. É uma indelicadeza sem precedente, uma falta de zelo, de percepção. Se você julgar a pessoa ainda pela falta de fé, se julgar já é um problema, imagina você falar, você não tem fé. Cruel, essa é a palavra. Cruel. Então não deixe ninguém te jogar no chão por isso. Você vá ao chão pela sua fé, mas não porque alguém julgou a sua fé. Entendeu isso? Entendeu o trocadilho? Vá para o chão, para a oração, para o jejum, pela sua fé, mas não vá para o chão porque alguém achou que você não tem fé. Exercita a sua fé diariamente. Então, nem a trata com a falta de fé. Davi fala isso. E a Escritura apresenta o sofrimento como algo real em nossa experiência. A Bíblia é fantástica, irmão. Ela é verdadeira, ela é sincera. Ela é sincera. Ela não apagou os momentos negativos dos heróis da fé. Então, se eles vivenciaram isso, nós vamos viver também em algum momento. E olha que coisa interessante, irmãos. A Bíblia não apagou, Deus não deixou apagar esse momento dessa luta de Davi, se humilhando diante de Deus, em jejum, em oração, indo ao pó, e o seu pedido não foi atendido. Muitos possam olhar isso aí como uma coisa, para que orar, para que jejuar? Deus não responde. Então Deus podia falar assim, opa, não anota isso aí não. Apaga essa parte aí, que você orou 7 dias, jejuou 7 dias, se humilhou 7 dias, e eu não atendi o seu pedido. Alguém pode interpretar isso como perda de tempo. Mas Deus falou, deixa isso registrado, para que o meu povo conheça quem é o seu Deus. A Bíblia não esconde nada. Nós escondemos as nossas coisinhas.
Mas Deus revela para nós o que Ele é através de nós. Então, a Escritura apresenta o sofrimento como algo real na experiência humana. E como eu já falei, até nos servos mais fiéis. E se você quer pegar um patamar de servo fiel, pega Jesus. Que sofrimento que Jesus teve. E eu não quero nem frisar a cruz. Eu quero frisar antes da cruz. No momento do seu flagelo diante do Pai, no seu clamor diante do Pai, no Getsemane, na iminência do sofrimento, ele já sofria na alma, já sofria no corpo. Ele já tinha uma percepção de como seria o seu flagelo. E clama: Pai, passa de mim esse cálice. Pai, passa de mim esse cálice. Pai, passa de mim esse cálice. Os discípulos dormindo, ele clamando: Pai, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Mas contudo seja feita a tua vontade, que eu beba dele. Olha os efeitos desta agonia ali no Getsemane. Lê lá. Até nos servos mais fiéis. Então, quem somos nós para dizer: eu não quero dor na minha vida? Eu não quero sentir dor, porque eu sou fiel, que eu sou zeloso, que eu oro, que eu dizimo, que eu canto. Eu faço tanta coisa por ti, então eu não quero, rejeito a dor. Nós temos que rever os nossos conceitos. Rever qual Deus que nós servimos. Davi persevera em oração porque sabia que Deus é soberano, irmãos, e sendo soberano é misericordioso. Então ele é soberano, mas é misericordioso. Ele é soberano, mas é bondoso. Ele é soberano, mas tem o seu olhar de compaixão. Ele cria nisso. Por isso que ele vai perseverar em oração. Então seu clamor não foi fruto de desespero. Não pense que Davi está ali lançado a um desespero humano, carnal. Não. Mas de confiança, porque ele registra no versículo 22, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim? Aí cá entre nós aqui, para que ninguém nos ouça. Ele não fala assim: quem sabe Deus vai se compadecer da criança. Quem ia morrer, Davi ou a criança? Quem ia morrer, irmãos, Davi ou a criança? Mas por que Davi fala assim: se compadece de mim? Quem sabe Deus se compadeceria era de mim. Como é que você ora quando você está nesse desafio da dor? Cura meu filho, cura meu pai, cura minha mãe, cura tudo. Mas muitas vezes não fala: Senhor, compadece de mim, tenha misericórdia de mim nessa dor. Se caso ela acontecer, se caso ela for uma verdade. Ele tinha noção da sua dor, do tamanho da sua dor. E desejava que Deus o preparasse para romper e vencer aquele momento. Tenha misericórdia, compadece de mim. Ele diz isso. Então a Bíblia não condena, irmãos, o luto, a dor, a dificuldade. Condena apenas a desesperança, quando você foge de Deus na iminência da dor ou de uma dificuldade que você vem enfrentar. Que você não tenha esperança em Deus. Que você não vá em Deus buscar, mesmo que você ache que aquilo muito difícil, quase impossível, quase assim, tomado por uma certeza que isso vai ser real e vai acontecer, mas você não perde a esperança. Falava muito no Hospital Evangélico: enquanto Deus não fala, eu oro, baseado em Davi. Enquanto Deus não foi lá e fez com que Davi soubesse do acontecido, ele orava. Então, enquanto Deus não fala, irmãos, você ore, você continue orando. Deixa Deus ser Deus e viva a vida. A Bíblia não condena o luto, por isso você tem que viver o luto, tem que passar por esse momento. Mas não tenha desesperança. É isso que a Bíblia condena. Olha o que em 1 Tessalonicenses Paulo vai falar, versículo 4, 13, resumiu o versículo assim: em Cristo choramos, mas não choramos, mas choramos com esperança. Em Cristo não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com a respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, com quem já morreu, com os demais que não têm esperança.
Então, resumir diz assim: em Cristo choramos. Claro que choramos, e vamos chorar. Mas choramos com esperança. São lágrimas de esperança. Não somos semelhantes aos outros. Ok? Primeiro ponto tranquilo. Podemos ir para o segundo. A dor é real, mas não é o último capítulo, ok? Alguém quer falar alguma coisa, certinho? É só lembrando aqui, é interessante porque a gente tem que ser perseverante mesmo. Porque o Ezequias era servo, recebeu aquela ultimato que ele ia morrer, ele orou, foi sincero diante do Senhor, e Deus, não vai te dar, não tenha mais tempo. E Davi, certo, humilde na presença do Senhor também, reconhecendo a grandeza de Deus, e Deus falou, não. Então, a gente entender a soberania mesmo. O domínio de Deus perfeito sobre todas as coisas. O rei virou para a parede, só tinha a parede em sua frente, era até onde ele podia ir, por causa da sua enfermidade. O mais longe que ele podia ir é virar para a parede. E foi ali que foi seu altar de adoração, de oração, de clamor. E, irmãos, e foi rápido, não foi 7 dias não para Ezequias, não. Diz o texto que o profeta voltou, volta lá. Até que ele não chorou muito tempo, não. Deus é Deus. Volto a frisar, não deixe ninguém destruir a sua fé. Não chore por isso. Não vá para o pó porque alguém disse que você não tem fé. Vá para o pó porque você tem fé. Continue lá, ok? Então vamos para o segundo ponto. A gratidão, a esperança que permanece mesmo na dor. Quero considerar agora, a soberania de Deus sustenta nosso coração na perda. Olha aí a coisa começando a clarear, a melhorar para nós. Vamos lá para o versículo 19 a 22. Olha o que diz o texto. Viu, porém, Davi, olha só, lembra lá que primeiro nós terminamos o primeiro texto, que os servos ficaram ali, o que nós vamos fazer agora? Avisamos, não avisamos? O que vai acontecer? Então aí o versículo 19 vai completando a história, dizendo, viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, cochichando. Então entendeu que a criança era morta, ou seja, para quem sabe ler, um pingo é letra. Ele não ouviu dos seus servos, a criança morreu. Quando ele olha para os seus servos e vê o comportamento dos seus servos, ele lembra da promessa de Deus. No 7º dia. E naquele dia a criança morreu. Ele sabia disso. Ele estava ali se humilhando, buscando a Deus, mas não estava aleatório, não. No seu coração estava ali batendo o que Deus tinha falado com ele. Então Davi olha para o seu servo falando baixo, então entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos. Davi que fala, morreu a criança? Aí ficou fácil para os servos, né? Eles responderam, morreu. Aí que vem um negócio. Olha só, irmãos, a soberania de Deus sustenta nosso coração na perda. Lembra que eu falei? Vá para a oração, vá buscar em Deus, porque quando acontecer, Deus te sustenta. Então Davi se levantou da terra onde ele estava, se humilhando ali no pó, lavou-se, ungiu, um comportamento da época, trocou de roupas. Olha o detalhe, entrou na casa do Senhor. Davi só tinha um pensamento na cabeça. Se dependesse dele, ele não construía o templo de Salomão. Ele não ia pedir a Deus para que construísse um templo. E Salomão acabou construindo depois. Eu acho que ele ia pedir para construir aquela escada de Jacó para ir no céu direto para estar com Deus. Me perdoe aqui o exagero. Porque esse cara, ele tinha uma percepção de Deus, embora sendo nós, conhece a história de Davi? Incrível, tremenda. Aí me perdoe um pouquinho a vocês, se eu exagerar aqui, vocês vão me perdoar primeiro, tá? Davi tinha aquele negócio, o tempo de chorar é para chorar, mas o tempo de reagir é para reagir. O tempo de levantar é para levantar, é caminhar, continuar a nossa caminhada, não posso parar. Aconteceu? Então, vou para frente. Se quiser olhar para a situação, olhe pelo retrovisor. Tem um para-brisa na sua frente, grandes oportunidades, grandes caminhos. Então olhe para frente.
Quando ele tem a notícia, a confirmação da notícia, o que ele faz? Se prepara. Vai lá, levantou da terra, lavou-se, ungiu, mudou de roupa e vai fazer o que ele sempre fez. Entrou na casa do Senhor e adorou. Não se afastou de Deus. Ele foi para perto de Deus mesmo. Ele foi lá, e não foi lá ficar chateado. Poxa, Deus, que coisa, hein? O que o Senhor fez comigo? O que o Senhor permitiu? Fiquei lá 7 dias e nada. É assim que o Senhor é gracioso, é assim que o Senhor é misericordioso, é assim que é bom. Não vou mais compor salmo, pronto. Não vou mais tocar as harpas. Não vou mais dizimar. Não, acabou. Não vou mais, não quero mais construir templo, não vou pedir mais oferta, nada. Agora, se o Senhor quiser um templo, o Senhor construa. Bom, fui, sujou. Magoou. Ele vai adorar, irmãos. É lamentável hoje, irmãos, que muitos que vivem em dificuldade, ao invés de chegar na igreja para adorar, estão saindo da igreja. É lamentável que muitos que estão hoje na dor, em vez de vir ter uma comunhão com Deus e com os irmãos, estão fugindo de Deus e fugindo dos irmãos. Estão tendo uma vida individuais e não estão percebendo. Acha que assistir uma programação pela internet, um culto com melhores pastores, melhores músicos, é suficiente. Não é. Você está sozinho, você está isolado, você tem que estar onde Deus quer que você esteja, e é na congregação dos santos, porque nós somos o corpo de Cristo. Se machuquei o meu dedo, falar com a Suzy, ele machucou o braço, então eu vou jogar aquele braço fora. Ao contrário, você tem que cuidar dele até ficar bom. E só faz isso se ele tiver o quê? No corpo. Você já viu alguma parte do corpo amputada melhorar? Você já viu algum galho, lembra da videira, cortado, ele dá fruto? As pessoas têm se mutilando espiritualmente. Se mutilando espiritualmente. Estou falando espiritualmente, pelo amor de Deus, hein? Estou dizendo que você está chegando em casa cortando a carne, não. Pelo amor de Deus. O que é automutilar espiritualmente? Você está afastando de Deus, afastando da igreja, afastando da adoração. Você está se machucando a si mesmo. Davi, quando tem a notícia, se prepara para a adoração, vai lá adorar a Deus. Entrou na casa do Senhor, irmão, primeiro. Ele não foi para a sua casa, não foi para o vizinho, não foi para a rádio, não foi para lugar nenhum. Ele foi para o templo, ele foi para a casa de Deus. Aí depois da adoração, olha o que acontece com ele. Veio para a sua casa, pediu pão, puseram a ele e ele comeu. Simples assim. Complexo, né? Só Davi para nos ensinar isso. Percepção de Deus. Então disseram-lhe seus servos. Isso acontece com muitos hoje, mais uma vez. Quando eu falei assim, olha, não deixe as pessoas destruir a sua fé, não vai para o chão porque alguém destruiu a sua fé, está aqui o versículo 21. Disseram seus servos, que é isto que fizeste? Acharam um absurdo, que ele tomou um banho, se lavou, foi adorar e comeu. Os servos queriam que eles ficassem ali no chão, se humilhando também, depois que Deus já respondeu, e não teria mais como mudar a vontade de Deus. Levanta, cara. Os servos falavam o contrário, fica no chão, se humilha mais, sofra mais, curta mais a sua dor. Você não é o rei, você não é o bonzão, você não está perto de Deus? Vai para lá. Então disseram ao seu servo, que é isto que fizeste, cara? Pela criança viva, jejuaste, choraste. Claro. Ele havia uma promessa, mas o fato não tinha acontecido. Então ele jejuava e orava. E chorava. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste, comeste pão. O que os servos de Davi queriam? Que ele ficasse ali no chão para toda a vida. No lamento, na desesperança. Cuidado. Levanta o primeiro dedinho, bota o segundo dedinho e fala, afastai. Se alguém quiser que você fique prostrado na dor para o resto da vida. Aquele que tem o melhor conselho e conforto para te dar está contigo, que é Deus. Levanta. Se alegre, se alimente.
vai cumprir os seus sonhos, seus desejos, sua vontade, vai viver a vida. Deus tem ainda muitas coisas para você fazer neste mundo. Abra um parênteses aqui, quando Elias queria morrer, Deus mandou ele trabalhar. Só eu fiquei, quero morrer. Que é isso, Elias? Tem um monte lá que não se curvou a Baal, vai ungir esse, ungir aquele, vai trabalhar, depois eu penso no seu caso. Depois nós conversamos, primeiro vai trabalhar, vai viver, cara. Que isso? A dor é grande, é verdadeira, Deus sabe disso. Mas não deixe ninguém fazer com que você fique prostrado o resto da vida. Levante. Olha o versículo 22, a resposta de Davi. Olha como Davi responde. Vivendo a criança ainda, jejuei e chorei. Verdade, irmãos? Verdade. Porque dizia, olha a esperança aí. Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim? E a criança vai continuar viva. Né? Essa era a oração dele. Essa era a vontade dele, que Deus mudasse a situação. Mas Deus não mudou. Ele reage a isso. Vai adorar o Senhor, vai se alimentar. E ele tinha muitas guerras ainda para fazer e vencer. Tinha muitos projetos na mão de Deus. Então, ao perceber que a criança havia morrido, Davi se levanta, lava o rosto, adora o Senhor, volta ao caminho. Isso não significa, volto a dizer, ausência de dor, significa submissão confiante em Deus. Então, o texto mostra que Davi entende que Deus, anota aí no rodapé da Bíblia ou do seu coração, Deus não erra, não falha, não é injusto. Lembra que ele entrou no templo para não murmurar? Ele entra lá para se submeter à vontade de Deus. Então, quando você submete à vontade de Deus, lembra que falamos na última vez sobre a gratidão como arma contra a murmuração? Lembra disso? Então, você entra lá e diz assim, Deus não erra, porque quando você murmura, você está dizendo, Deus errou comigo. Deus falhou comigo. Deus não é justo comigo, não foi justo comigo. Isso é murmurar. Quando você fala assim, não gostei do que aconteceu comigo, porque murmurar é isso. É falar entre os dentes assim, né? Você está colocando Deus numa situação que não é verdade. Então o texto mostra que Davi entende que Deus não erra, não falha e não é injusto. Se Deus cumpre algo que aparentemente é ruim para nós, irmãos, Ele vai cumprir o que é excelente para todos nós, também a salvação. Olha só que duas grandes verdades. Se Deus cumpre algo que não é bom para mim nem para você, Ele vai cumprir o que é bom também. E entre o que há de mais excelente para nós, que eu creio neste mundo, é a percepção que somos salvos em Cristo Jesus. Ele vai cumprir a sua salvação. Ninguém vai roubar você das mãos de Deus, ninguém tira você das mãos de Deus. Jesus disse, o que o Senhor, que o Pai me deu, ninguém tira das minhas mãos, não lançarei fora. Independente das circunstâncias, independente das armas do inimigo, independente do que esse mundo tem feito, você não vai perder. Deus vai te levar em Cristo ao céu. É isso que Davi pensa, nós vamos falar sobre isso. Então, quando este entendimento é praticado, ficamos livres completamente da murmuração. E aí vai entrar em cena a gratidão. Porque a morte não anulou a bondade divina. Davi entende isso após a morte do seu filho. Deus continua sendo bom. Olha o que ele vai dizer no verso 23, irmãos. O que ele vai declarar? Ainda jejuaria, eu já não poderia trazê-lo de volta. Eu já não poderia mais trazê-lo de volta. É assim que a fé madura encara a perda. Não com negação, mas com adoração. Então a criança morreu, a minha oração, o meu jejum, não vai trazê-lo mais de volta. Então eu vou adorar. Eu vou prostrar diante do Senhor. Então o coração do servo, daquele que conhece o Senhor, encontra descanso até naquilo que não compreendemos ou que nós não compreendemos plenamente. Olha o Salmo 46, 1 e 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas
tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ou seja, que vivamos uma situação extremamente complexa, terrível, sem soluções aparentes. Mas ele vai dizer: Deus é o nosso refúgio, Deus é fortaleza, Deus é socorro em toda e qualquer tribulação. Por mais que os seus olhos não estejam vendo uma resposta, seus olhos só estejam vendo algo que é preocupante, que é temeroso, que venha roubar o seu sono, irmãos. Lembre-se, como Davi sempre lembrou e sabia: Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Deus é socorro, presente em toda e qualquer situação. Fala, Lana. Fala alto. Davi era escolhido de Deus, mas esse gato também não dá conta. Esse mesmo assim Deus não sabe, porque a maioria dos filhos dele, ele não estava assim, questão de Deus e isso também aconteceu na geração dele que se comum também, a mesma coisa. Então, como que ele os propósitos de Deus não podem ser mudados. Por mais que nós vivemos numa percepção que amanhã Deus vai mudar tudo, às vezes isso não seja uma realidade para nós. Mas o que a gente aprende com Davi? Mesmo ele tendo uma vida tão conturbada dentro de sua família, né, ele não foi um bom pai, tão criticado, né, por isso, e a Bíblia relata os erros de Davi. Olha só que coisa interessante. Isso não anulou a sua fé em Deus, não anulou a sua percepção que ele era um homem pecador, carente da graça de Deus, e o homem que se humilhava diariamente na presença de Deus e não fugia de Deus, não ignorava Deus. Até porque, Lana, quem busca ser perfeito, busca ser Deus. E se você quer que alguém seja perfeito ao seu lado, você está ignorando de que você casou com um pecador, você está ignorando que você teve um filho pecador, parentes e amigos pecadores. Todos com defeitinhos, os mais terríveis possíveis. Mas o que Davi reage a isso? Reage sempre caminhando com Deus. E você não vai ver Davi acusando Deus em nenhuma... Olha só que coisa interessante. Se você lê o Salmo 51, tantos salmos que ele vai revelar o seu pecado, né? Enquanto me calei, os meus ossos, enfim, tudo por aí. Você em nenhum momento vai ver Davi se achando que é o perfeito diante de Deus. Isso traz um certo alívio para nós, né? Mas também, eu não sei se você gostaria de viver o chamado pelo qual Davi foi chamado. Me permita aqui um pouquinho. Me permita aqui um pouquinho falar. Davi foi chamado para ser pai? Davi foi chamado para ser uma pessoa exemplo familiar? Não. Para o que ele foi chamado, ele foi excelente. Que foi para conquistar. Desde criança ele foi preparado para a guerra, irmãos. Agora imagine um pai. Imagine um pai. Um chefe de casa que passa 2, 3 anos na guerra, longe da sua família. O que ele pode dar para a sua família? Vocês já pensaram isso sobre Davi? Davi, desde garoto, criança, foi criado fora da família. Ele não tinha referência nem dentro de casa de família. Vocês lembram como ele foi ungido? Vocês lembram como Samuel chegou lá e qual foi a primeira palavra que Deus falou para Samuel antes de entrar na casa de Jessé? E se Deus não tivesse falado isso com Samuel, eles tinham ungido a pessoa errada?
que Deus fala com Jessé, irmãos? Com Samuel? Hã? Não? Eu não olho aparência. Eu olho isso. Então, esquece que você vai ver. E muitas vezes nós olhamos as atitudes de Davi e não conseguimos ver o coração de Davi diante de Deus. Homem segundo o coração de Deus. Se eu for olhar a sua atitude, você olhar a minha atitude, nós vamos sair correndo da igreja agora. Vamos desaparecer. Mas muitas vezes é assim que a gente percebe as pessoas. E muitas vezes a gente tenta achar nessa dificuldade uma resposta para a minha dificuldade. E não é assim que funciona. Deus continua sendo Deus, mesmo e perfeito, mesmo nós sendo o quê? Imperfeito. Que a Bíblia diz, apesar de nós. Deus continua sendo Deus. É tremendo isso. E como Deus nos chama do jeito que nós somos, para fazer a obra dele. E cada um faz dentro daquilo que Deus quer. Davi era um grande guerreiro. E pergunta para mim, quando Davi recusou uma batalha? Pergunta para mim, quando Davi recusou enfrentar alguns? Já de pequeno ele já falou assim, olha meu filho, eu vou enfrentar aquele gigante. Olhou para os exércitos de Deus, como é que vocês ficam aí ouvindo aquele cara lá incircunciso falar mal do povo de Deus? Um garoto. Ele falou, como é que vocês ficam ouvindo esse negócio aí e não reagem? Todo mundo, Davi, os irmãos deles foram o primeiro a falar. Você como sempre. Por isso que eu falo que não tinha uma boa relação familiar. Nem Jessé trouxe ele para o encontro com Samuel, deixou ele lá. Se Samuel falar assim, olha, só vamos sentar na mesa quando este menino chegar, ninguém senta, ninguém come. Então, meu irmão, Davi veio para a guerra. É muito peso em cima de Davi. Desculpe aí se eu estou indo contra estudos e sermão de longa data que você já ouviu a respeito de Davi como pai. Mas eu lembro que ele foi chamado para ser guerreiro, na linha da batalha de frente. Nada perfeito, nada santo, mas nunca recusou uma ordem de Deus para ir contra os inimigos de Deus. E vou dizer mais, Tereza me ajuda. Eu não frequentei as aulas da Tereza, então talvez eu vou errar aqui. Quando Davi vai enfrentar o gigante, ele era tão novo, tão novo, tão novo. E ele não tinha nenhum, ele não foi lá dizendo assim, vou lá derrubar um gigante. Ele foi naturalmente ver os irmãos levar um lanchinho para a galera. Não foi isso, Tereza? Me ajuda? Chega lá que ele vê a situação. E ninguém falou com ele, vai Davi. Não, ele falou no meu coração, primeiro chamou a atenção dos guerreiros. Vocês vão aceitar isso aí passivamente? Aí depois deduraram ele para o rei, olha, tem um baixinho aí, uma criancinha querendo lutar. Os caras tiveram coragem de ir ao rei e apresentar Davi, tem um cara aí, tem um cara aí. Queriam matar Davi, irmãos. Davi não era desejado por ninguém. Nem pelo pai, nem pelos irmãos, por ninguém. Ele fala assim, rei, não vou vestir a sua armadura nem nada, isso não dá, não sou acostumado com isso, eu vou na minha. Eu vou como eu sei lutar, como Deus me ensinou a lutar. Lutei com o leão, lutei com o urso, e pronto, e eu vou para lá, vou, porque eu sei que, olha só, irmãos, quem pregou para Davi quem era Deus? O menino que a gente fala que era adolescente quando lutou com o gigante, não é isso? Muito novo, segundo os estudiosos aí. Quem ensinou para ele que era Deus, ele via a percepção de Deus, como que uma criança ia vencer um leão, como que a criança ia vencer um urso. Esse cara chega ali, olha para aquele gigante, olha para todo mundo e fala assim, olha, eu vou, mas eu vou do meu jeito. E sabe qual era o jeito de Davi? Não era com armas humanas, era pela fé. Eu vou em nome do Deus de Israel. Tu vem comigo com o quê? Contra mim? Com varas, com lança, com escudo. Eu vou em nome do Deus de Israel. Glória a Deus. O menino. Sabe por quê? Porque Deus já o tinha chamado. Davi não dependia de si para chegar a Deus. É Deus que o chamou, que o separou, que o preparou. É isso que Deus fez com você, meu irmão. Creia nisso. E te separou para vencer. Fala, irmãzinha, que eu quero terminar aqui. Vamos embora. Pode falar. Essa questão dele também com a família, não era
Isso. O texto anterior fala isso. Sim. Já perdoou. Não. Mas aí Deus acha uma justiça, porque ele tinha blasfemado diante dos seus povos. Ele não era uma pessoa qualquer, ele era um homem escolhido individualmente, né? Um homem com coração de Deus, mas ela não fala dele. Mas, posto com isso, deste motivo ao blasfemasse os filhos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Alguns versículos antes ele fala, porque tu fizeste oculto para eles perante todo Israel. Esse da tua própria carne suscitaria o mal sobre ti. O marido das mulheres, a tua própria vista. Deus está falando sobre a justiça de Deus. Sim. Você tá trazendo essa ajuda. Eu não quis entrar nisso porque o assunto é longo, mas você vai ver que a consequência do erro de Davi não se dá apenas na perda de um filho, se dá na consequência da criação da sua família. Porque ele destruiu uma família. Isso. Isso. Sim. 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 A casa dele foi penalizada. E às vezes a gente julga ele, porque se Deus já tinha decretado que a casa dele não seria abençoada mais. Cumpriu a aliança em Salomão. Agora você vê, né, como é que Deus trabalha e cumpriu com Salomão. E de quem era Salomão? Era filho de quem? Olha os porquês de Deus, né? E quem era esse menino que morreu? Era filho de quem? A gente só fala da dor de Davi, imagina a dor de Betseba, né? Muito. Ele vê a nossa fidelidade. Sim, também, é. Não é porque Davi pecou nesse sentido, em algum sentido, é porque a gente hoje tem que comparar o real, né, a nossa vida, entendeu? O nosso dia a dia, a vida aqui. Foi segundo o coração de Deus, não foi um errado? Não, ele foi ele. Nós somos. A nossa história é outra. São exemplos que a gente precisa ter para não cair nos mesmos erros, né? Mas a história é outra. Davi tinha uma história com Deus, Deus cumpriu a sua história. E eu quero te dizer uma coisa para você, meu querido. Deus tem uma história com você e vai cumprir a história dele em você. Só não perca a esperança. Por último ponto, vamos lá? A esperança final, olha só que bênção. Olha a palavra de Davi, versículo 23. Leia comigo, querido. Porém, vamos ler junto, versículo 23? Porém, agora é morta, porque jejuarei eu? Poderei eu trazê-la de volta? Agora, olha a frase final desse versículo. Todos juntos, vamos lá? Eu irei a ela, porém ela... O que Davi está dizendo aqui, irmãos? Olha a esperança aí. Quando Deus fala a criança não sobreviverá, Deus não falou para ele assim, eu vou condenar a criança. E nem você, Davi, seus pecados estão perdoados. Foi isso? Então, o lugar da criança já estava preparado por Deus, que é na eternidade com ele. E Davi fala algo muito interessante. Ela não pode mais voltar a mim. Ela não vai vir mais neste mundo. Mas eu vou até ela. Eu vou entrar no céu. Isso é esperança. Aqui está uma das declarações mais belas da esperança cristã, irmãos. E aqui não é uma fala poética, é uma afirmação de convicção. Um dia ele irá se encontrar com o seu filho. Não é poesia, é uma verdade, é uma convicção de fé. Irmãos, a dor nossa neste mundo é verdadeira, intensa, é real. Eu volto ao primeiro ponto, mas não é a última página. Se nós temos conduzido os nossos filhos no caminho do Senhor, se nós estamos no caminho do Senhor, na soberania de Deus, irmãos, nós vamos nos encontrar de novo. É um atejar. Davi vive aproximadamente 70 anos na terra. E aquela criança viveu 7 dias.
e já estão na eternidade. Então não importa o tempo que você perdeu o seu ente querido, a sua dor. E não importa o tempo que você vai viver. No tempo que Deus decidir para nós, vai ser o tempo que nós vamos encontrar com aqueles que morreram com Deus. Quero trazer isso você para a Bíblia. Davi cria que a morte não separa para sempre aqueles que pertencem ao Senhor. Nós precisamos crer nisso. Senão nós vamos ficar loucos. Essa certeza aparece em toda a Escritura. Mateus 22, 32. Deus é Deus dos vivos, você vai ver lá. Apocalipse 14, 13. Os que morrem no Senhor descansam. João 11, 25, 26. A vida eterna é garantida por Cristo. A Bíblia fala isso. Então os momentos de dores vão chegar para nós. Mas nós precisamos crer que nós vamos encontrar os nossos entes queridos que morreram em Cristo na eternidade. Então Davi sabia que seu caminho ainda tinha lutas. Ele tinha que caminhar. Por isso que ele levanta e vai comer. Ele tinha lutas para fazer. Mas seu destino final era seguro. Quantas batalhas Davi enfrentou? E é interessante que Davi não morre em nenhuma batalha. A Bíblia fala que ele morre num leito em sua casa, doente, velho, aproximadamente com 70 anos de vida. Deus o chamou para guerrear e as guerras não lhe tiraram a vida. Ele teve vida abundante diante do Senhor na face da terra. Ele iria ao encontro de sua criança no reino eterno. Essa é a esperança que consola o coração do povo de Deus. Por isso que gratidão, a esperança que permanece mesmo na dor. Nós vamos ir aos céus e vamos estar nos céus com os nossos entes queridos, com o nosso Senhor Jesus, porque a morte não é o fim. E acredite, irmãos, para que você não viva um desespero sem esperança. É apenas o começo da eternidade com Cristo. É apenas o começo. Pensa na morte como uma porta que tem que ser aberta para encontrarmos com Jesus. Pensa nisso. No dia que esse dia chegar para nós, esse dia, a Bíblia diz que é um momento tão precioso, que a Bíblia diz que preciosa é a morte aos olhos do Senhor, dos seus santos. Porque é o momento que Ele vai nos abraçar. E você vai abraçá-lo. Vai ter esse contato com Ele. Então eu quero concluir dizendo o seguinte: a história de Davi nos mostra que a dor é real, Deus é soberano e digno de adoração, e a esperança da ressurreição nos sustenta em tempos de dores. E quando Davi declara, ela não voltará para mim, porém eu irei a ela, ele aponta para a certeza que temos em Cristo. Um dia todo pranto cessará, e estaremos com o Senhor e com os que partiram nele para todo sempre. A dor é verdadeira, irmãos, é real, mas a salvação é mais ainda, porque talvez você possa viver dias aqui sem dor, e a salvação vai acontecer. A coisa mais real e verdadeira que temos no nosso coração precisa ser a salvação em Cristo Jesus. Que nada roube isso, é a coisa mais certa, irmãos. Talvez você leu hoje no Clima Tempo que amanhã vai chover. Eu não li não, estou dizendo para você, amanhã vai chover, talvez, não sei. A não sei se alguém viu aí, saiba. Mas de repente o amanhã acontece e a chuva não vem. São coisas incertas. Mas a salvação vai acontecer. É a coisa mais certa, mais verdadeira para aqueles que dormem em Cristo Jesus. Amém?